Olá, mais uma vez. Vamos agora dar continuidade ao tópico relacionado à estrutura microscópica. E onde nós temos essa estrutura microscópica? Essa estrutura microscópica, como nós conversamos, observem nesta imagem superior aqui, onde nós temos aqui uma fragmentação que envolve córtex e envolve a nossa medula renal. Lembrando que essa medula renal ela tem uma estrutura de volume, formando a pirâmide renal. Mas é no córtex e na medula que, aumentando esse tamanho, nós vamos ter essa estruturação. Então aqui, obviamente, é um desenho esquemático onde nós temos nessa coloração mais clara o córtex e nessa mais escura nós vamos ter com traços longitudinais, nós teremos aqui a estrutura da medula renal. Então vamos ter uma estrutura definida como néfron. O néfron ele vai ser formado por uma cápsula glomerular. Nesta imagem nós temos a chegada da artéria. Dessa chegada da artéria nós vamos ter uma arteríola aferente, a que chega ao glomérulo, e uma arteríola eferente, a que está saindo do glomérulo, nesta estrutura glomerular. Nesta estrutura glomerular ocorre a filtragem sanguínea. A filtragem sanguínea ou filtrado glomerular não corresponde à urina. Ele é um primeiro filtrado. Nesta outra imagem aqui também, olha, aqui ele representa também o glomérulo, aqui envolvido pela cápsula renal, e aqui ela está exposta, o glomérulo exposto. Então, tanto essa estrutura quanto essa são estruturas, que vão compor, a porção do glomérulo. Então, a partir desta primeira filtragem, observem o que nós temos. Nós temos tubos por onde esse filtrado glomerular ele vai adentrar, e desta filtragem nós não temos a presença de hemácias, ou seja, um exame de urina que apresenta cruzes em relação às hemácias é porque nós temos alguma coisa que está acontecendo no sistema renal e deve ser investigado, porque não é para que nós tenhamos a presença de hemácias na urina. Então a urina ela vai ter, inicialmente, antes de formar a urina, um filtrado, e esse filtrado está aqui nessa estrutura do glomérulo, filtrado glomerular, que vai para esses primeiros túbulos que são contorcidos, daí os seus próprios nomes, e eles são mais próximos desta estrutura, então são túbulos contorcidos proximais. Temos a presença aí de uma alça. Essa alça inicialmente vocês vão ver como alça chamada de alça de Henle, mas é uma alça descendente, uma alça que vai descer em relação a essa região. E posteriormente temos outro conjunto de túbulos contorcidos, os túbulos contorcidos distais. E aí, desses túbulos contorcidos distais, nós começamos a ter a coleta por meio dos ductos coletores. Observem que esse ducto coletor vai tendo a recepção de vários ductos indo em direção à papila renal, e dessa papila renal para estruturas macroscópicas, daí para os cálices menores, cálices maiores, e a condução da urina, já a urina sendo encaminhado para a pelve renal e o ureter. Então, dentro dessa estrutura ocorre uma filtragem glomerular. E o que acontece nesses túbulos? Tanto nos túbulos proximais, na alça e nos túbulos distais, nós temos a reabsorção daquele filtrado glomerular. Então, por exemplo, nós temos glicose que está presente no sangue. Essa glicose é filtrada. Nós temos sódio que está presente no sangue. Esse sódio é filtrado. Nós temos potássio. Então, todas essas estruturas elas são filtradas.
Porém, nós não podemos estar, temos que ter o controle desses componentes, desses eletrólitos, e aí nós vamos reabsorvendo de acordo com a nossa necessidade. Em alguns momentos você pode ter uma maior excreção de um eletrólito, por exemplo, uma maior excreção de sódio, como também uma maior excreção de potássio. Entretanto, por exemplo, nós não vamos ter uma excreção de glicose. Então a glicose ela geralmente não está presente na urina, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de distúrbio no seu corpo. Então, dando continuidade, os processos básicos renais, como nós estamos falando, nós temos a filtração glomerular, temos uma reabsorção tubular e uma secreção tubular já formando a urina. Esta imagem, ela é muito importante para que a gente possa falar sobre o processo de reabsorção. Entretanto, nesta imagem nós não vamos fazer uma abordagem sobre a questão da ação de alguns medicamentos. Nós não vamos falar aqui de nenhum desses medicamentos. O nosso objetivo aqui é observar e analisar o esquema que foi feito para que nós possamos falar do processo de filtragem. Então nós temos aí uma arteríola aferente, nós temos o conjunto do glomérulo, a cápsula glomerular e a arteríola eferente. A partir desse filtrado glomerular, nós vamos encaminhar para os túbulos contorcidos proximais, onde, observem, nós temos uma grande reabsorção de glicose e aminoácidos, também de sódio. Não que todo o sódio seja reabsorvido nessa região, mas praticamente nós temos uma grande reabsorção nesses túbulos contorcidos proximais de glicose e também de aminoácidos, praticamente uma reabsorção total dessas estruturas. Vamos ter a alça descendente, onde, olha só, nós temos uma permeabilidade para a água. Então, uma grande reabsorção de água nesta porção ainda da descendente da alça. E na ascendente, nós vamos ter já aí, com uma menor quantidade de água, vamos aumentar a permeabilidade aos sais. Por isso, uma grande reabsorção de sais, como sódio, potássio e cloro. Ainda nos túbulos contorcidos distais, vamos ter reabsorção ainda dos sais, até também, dependendo da ação de determinados hormônios ou determinadas substâncias, reabsorção maior de outros sais, outros eletrólitos. E até, por fim, a região dos túbulos coletores, onde nós já temos a formação da urina. Então, o que nós já estudamos? Nós já estudamos sobre o hormônio da paratireoide. Então, se você não recorda, mesmo que nós já tenhamos estudado isso no módulo bem inicial, se você não recorda, vá lá para os hormônios da paratireoide, hormônios da tireoide, paratireoide, e vocês vão verificar a relação renal com a absorção ou também a eliminação do cálcio. Então aqui nós temos o PTH estimulando a reabsorção de cálcio. Se você não recorda toda a estrutura relacionada ao cálcio, você tem que retornar para aulas anteriores. Além disso, nós vamos, dentro dessa característica, falar também sobre esta questão aqui, angiotensina, está relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós vamos falar ainda, por fim, no próximo momento, dentro da nossa aula. O que é importante aqui é que você entenda que ocorre um processo de filtrado glomerular, uma reabsorção de aminoácidos e glicose nesta primeira porção do túbulo contorcido proximal, uma grande reabsorção de água
né, uma permeabilidade e reabsorção de água na primeira porção do túbulo descendente, depois da curvatura no túbulo ascendente, uma permeabilidade maior aos sais, porque você diminuiu a concentração de água dentro desse conteúdo, então fica mais permeável aos sais e aí ocorre uma reabsorção desses sais. Essa reabsorção vai depender também, né, se você tem ação, né, de outras questões. Então os rins eles funcionam para cuidar dessa composição dos eletrólitos. Aqui reabsorção de diversos sais até o momento em que ocorre já a coleta para os ductos coletores da urina.